Em 5 segundos, será formada a Rede Nordeste. Informação, entretenimento e o melhor da nossa comunicação. 5, 4, 3, 2, 1. Rádio Pop, TV Nordestina, Portal Página 1 PB, Blog do Abílio e redes sociais. Todas a serviço do bom jornalismo. Dialogando com você. Dialogando, a informação que provoca reflexão, a conversa que traz diferentes visões. Está no ar, Dialogando, o espaço para ouvir, pensar e compreender o que acontece no Brasil e no mundo. Pois não, muito boa tarde, estamos chegando nesta sexta-feira, sextou. E estamos a partir de agora ligados com a Rede Nordeste de Comunicação. Juntos, um pool de emissoras trabalhando para trazer até você o diálogo, a informação, a notícia e a entrevista. Rádio Pop Cariri FM 101.1, TV Nordestina, canal 179, pela rede Brisanet de TVs. Tem também Portal Página 1 PB e o blog do Abílio José. Juntos, através também das redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, com o programa Dialogando. Eu sou Edson Pereira e até às 17 horas estaremos nesta sexta-feira dialogando, batendo um papo, trazendo o que foi e o que vai ser a política, a cultura, a informação em um tempo real. Meus amigos, muito boa tarde a vocês. Hoje nós teremos a entrevista com o diretor da Ciretran Campina Grande, Dr. Renato Maracajá, que já se encontra conosco aqui nos estúdios. Teremos também a participação da Confep, que é promovida pela FAMUP. Aí a gente vai ter a diretoria da FAMUP falando conosco. Mas tá comigo aqui nos estúdios Kelton Almeida, Léo Montanha Barreto, Flávio Gomes e José Alexandre. Já nos estúdios da Rádio Cariri, Rádio Pop Cariri, nós temos Naumira Andrade. No escritório do Portal Página 1 PB, Giovana Maia e Ribamar Soares. E o próprio Abílio José está no escritório do blog do Abílio, preparando tudo, trazendo a informação. Acompanhe também no Instagram da TV Nordestina, @TV Nordestina Oficial. É um prazer trazer para vocês também opinião. E opinião, vocês já sabem, é no ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, meus amigos, no ponto de vista de hoje, eu quero trazer a alegria de comunicar que temos chuvas em todo o estado da Paraíba. Inclusive minha produção, por acaso você já... essa produção tá demais, viu? Aí, nesse momento em João Pessoa, capital da Paraíba, olha a situação. A chuva foi muito forte na manhã e chuva agora à tarde também. Inclusive, a menina tá fazendo uma piscina em plena rua, em pleno asfalto. E não adianta dizer e botar a culpa em ninguém não, é chuva demais mesmo. E nós temos também na praia de Areia Vermelha, nós temos essa imagem, a galera foi curtir hoje pela manhã com seus barcos, suas lanchas. Olha como é que estava a Areia Vermelha ao meio-dia hoje, que se transformou num passeio de banho coletivo. Nós temos outras ruas em João Pessoa. Campina Grande está o céu nublado, choveu muito durante a noite na macro região de Campina Grande, e aí nós temos as chuvas em João Pessoa que foram mais fortes, inclusive está acontecendo nesse momento. A previsão é de chuva em mais de 150 municípios da Paraíba. Toda vez que eu vejo chuva e que eu assisto às notícias de chuva nos meios de comunicação tradicional, me dá uma tristeza, porque os jornalistas
na sua grande maioria, dizem tempo ruim, chuva. Não, no Nordeste, tempo bom é chuva, é juntar água, é termos o líquido precioso. Mas nós continuamos pecando, e pecando feio. E eu faço questão de colocar a culpa na classe política como um todo, mas na classe política que pode resolver. E não é com um caminhão-pipa. Ao vivo nós estamos aí com imagens de João Pessoa, tempo muito nublado, e vocês estão acompanhando em tempo real. Mas deixa eu dizer uma coisa. O Nordeste do Brasil é a coisa mais linda do mundo quando chove. Pode estar seco como for. 2, 3 chuvas, a coisa começa a ficar verde, o tempo muda, o nosso humor muda, mas a gente continua sem aproveitar e reaproveitar as águas das chuvas na Paraíba e no Nordeste. Isso aí é Piancó ao vivo, certo? Nós estamos pegando alguns municípios, algumas imagens ao vivo. E aí o que acontece? Nós temos galpões, nós temos escolas, nós temos hospitais, e a gente faz construção e não faz cisternas, não faz reservatórios que possam pegar e guardar um pouco dessa água. Não, essas águas vão descer pelos rios, vão terminar no mar. Em João Pessoa termina no mar, mas nas outras cidades dos reservatórios, tem no açude, cai num riacho, cai num açude. Mas essas águas também deveriam ser represadas nas escolas que tem uma quadra coberta, e ali embaixo daquela quadra, já no seu planejamento, deveria ter uma cisterna que coubesse bastante água, para que nos tempos, nas horas que faltasse água nos reservatórios, aquele ali pudesse ser usado. Mas não. E Israel, que fica também em locais desertos, consegue conviver com a seca, consegue produzir na seca. E por que o Nordeste continua tendo 6, 7, 8 meses de seca, 2, 3, 4 meses no máximo de chuva, para poder ter a chegada da água abençoando? Está errado. E nós precisamos, através da classe política, quando reformar uma escola, fazer uma cisterna que possa armazenar pelo menos 50, 60 mil litros de água. Quando fizer um hospital, uma reforma, que no projeto possa se ter algo em torno de um reservatório para 90, 100 metros, com a água que cai das bicas desses próprios grandes instrumentos que a gente tem. Quantas escolas a gente não tem espalhado pelo Nordeste, e que a água dessas quadras cobertas hoje não cai em canto nenhum, cai na terra e daí desaparece. Então, a classe política, aproveitar que isso aqui é um ano eleitoral, para que a gente possa cobrar deles, que junto com quem faz os projetos, quem libera o recurso, possa fazer projetos para o Nordeste, aonde se tenha a captação com a reutilização das águas da chuva, coisa natural. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, estamos de volta com o Dialogando, aqui pela Rede Nordeste de Comunicação, Pop Cariri FM 101.1, TV Nordestina, portal Página 1 PB e o blog do Abílio José. Com prazer, estamos recebendo em nossos estúdios o advogado, não é isso? Renato Maracajá, filho do meu dileto amigo Tertuliano Maracajá, irmão do ex-vereador de Campina Grande, Renan Maracajá. E Renato Maracajá exerce uma função que durante muitos anos deu muita dor de cabeça ao serviço público de Campina e da Paraíba, que é conduzir os trabalhos ali na Ciretran, no Detran de Campina Grande. E Renato, prazer recebê-lo, muito boa tarde. E eu já digo, o Detran deixou de ser
um órgão de muitas reclamações para agora passar despercebido. Isso é muito importante no serviço público, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui e a gente poder bater um papo sobre o Detran, sobre as demandas, as mudanças que vêm ocorrendo. E realmente, né, é isso que a gente busca diariamente e é isso que o serviço público tem que fazer, que é não causar problema ao usuário, ao cidadão, né? A gente tem que facilitar a vida, fazer o trabalho que tem que ser feito para que o serviço público venha a ser funcional e a melhorar e dar celeridade cada vez mais às demandas da população. Recentemente eu fui tirar uma segunda via de habilitação e me deparei com a conclusão de parte da reforma, uma reforma ampla. E aí, quando eu menos esperei, a gente está acostumado com uma forma do Detran, e fazia tempo que eu tinha ido lá. E foi uma reforma muito grande dentro das instalações, né, Renato? Uma reforma que deu uma capacidade não só de trabalho, mas também de receber muito bem aqueles que por ali precisam usar. Exatamente, Edson. Eu vou completar em maio 4 anos, né, que estou no Detran. E eu sou prova viva de quando eu entrei ali. Era no final de maio, nós já tínhamos chuvas em Campina e era um prédio com estrutura muito precária, né? Muitos vazamentos, móveis deteriorados. E isso foi uma demanda que a nova direção colocou como prioridade, né? Porque realmente para o usuário, para o servidor do Detran, era um local quase que insalubre, né? Então tivemos essa atenção do governo estadual e foi uma reforma que contemplou todo o prédio, né? Foi uma reforma de mais de 6 milhões de reais, os 3 blocos totalmente refrigerados, toda a mobília foi trocada, então isso trouxe, né, tanto um conforto para o usuário do Detran, que procura o Detran, como também dignidade para quem trabalha lá no Detran diariamente. Né? Então foi uma reforma realmente necessária e que só vem a mudar uma realidade de muito tempo que o Detran passou e a gente sabe que nunca, como eu digo, nunca houve nenhuma mão de tinta no Detran em quase 20 anos, até essa reforma. Tanto é que realmente as instalações elétricas eram uma coisa muito precária que causava inclusive risco, né? Risco de curto-circuito, enfim. Então foi uma reforma extremamente necessária e que veio realmente trazer esse conforto e essa dignidade tanto para quem procura o Detran como também para o usuário. Eu sou do tempo da Ciretran ali na Avenida Canal e eu estive na inauguração daquele novo equipamento e me parece que existia um pensamento de que instalação com 20 anos não precisa de reforma. E é o contrário, ela precisa de reforma constantemente, né, Renato? E o que a gente observava é que não é nova. 20 anos, 10, 15 anos, é nova. E a gente via que ela ia se arrastando e se ia deteriorando. E até para o próprio funcionário, para o próprio servidor, tinha dificuldades. A partir do momento que vocês reformam, tem também um trabalho de conscientização para que não se deixe, depois da reforma, cometer os mesmos erros do passado? Tem sim, Edson. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Também a superintendência, a direção tem essa visão que você está passando, porque não adianta reformar e passar 20 anos sem dar manutenção, né? Então, uma coisa ou outra a gente tem que quebrou, conserta, tá assim, vamos consertar, o que é que está precisando de melhorar. Então hoje nós temos uma empresa contratada na Paraíba para que preste essa manutenção permanentemente, né? Então não é porque a reforma foi recém-entregue que o prédio está muito bom que a gente só vai dar uma manutenção, alguma coisa, quando realmente o prédio estiver precisando. Então nós temos um funcionário contratado pelo Detran que está diariamente
observando se precisa de alguma coisa, de conserto, de troca de peça, de alguma coisa, para que a gente realmente não venha deixar o órgão se deteriorar. E como eu havia falado, isso é um trabalho que eu faço com muitas vezes com as pessoas, os servidores, com usuários, porque muitas vezes é aquela questão, rasga banco, ou bate a porta do jeito que quer bater. Então a gente faz esse trabalho de observação, né? Muitas vezes eu converso com os funcionários, porque os móveis de lá, para você ter noção, hoje é desses que você só faz encostar que a porta fecha só, né? Então muitas vezes no começo, quando foi entregue, às vezes as pessoas queriam empurrar a porta e isso acaba quebrando a dobradiça, que ela é daquela que vai automática, né? Então isso tem esse trabalho de manutenção da empresa permanente, como a gente também eu sempre ressalto a importância da gente cuidar daquilo que é público. Não é porque é público, que não é meu, que eu tenho que tratar de todas as formas. Até porque a gente sabe que a vida é passageira. Possa ser que amanhã eu esteja precisando dos serviços do Detran, né? Então eu quero encontrar lá um Detran bem cuidado e com os móveis e o prédio funcionando da melhor forma. Então isso realmente a gente faz. Nesses 4 anos que você está à frente da Ciretran em Campinas, do Detran, o que deu mais trabalho? Alguns vícios o Detran sempre teve. E me parece que de uns 10, 12 anos para cá, esses vícios foram acabando. Inclusive, existia um vício antigamente que era criar dificuldades para vender facilidades. Aí se reclamava muito. E isso foi acabando aos poucos, ou é impressão minha? Então, o Detran realmente ele não tinha uma imagem tão boa, né? E às vezes nem é só pelo servidor, às vezes é o próprio usuário que vai lá já com alguma intenção de querer acelerar algum processo, alguma coisa, passar na frente de outro usuário. A gente sabe que tinha essa visão, né? Então, toda mudança, né, ela gera algum transtorno, alguma insatisfação no começo. Então, essa nova direção ela vem tomando várias medidas. Hoje o Detran ele atende por serviço agendado. Então o usuário que precisa de algum serviço do Detran, ele agenda, ele vai saber que vai ser atendido, ele vai saber a hora que vai ser atendido. Então hoje o usuário ele tem mais informações, muitas vezes, e isso o papel da imprensa é importantíssimo, da gente estar vindo aqui trazer as informações para que as pessoas conheçam os serviços, o que pode ser feito, o que é feito, né? O Detran é o primeiro órgão do estado da Paraíba que tem uma carta de serviço. Então no site do Detran tem uma carta de serviço que ela lá explica tudo. Aquela pessoa que tem facilidade de adentrar a internet, de ler, então ela lê na carta de serviço, ela vai saber quanto é aquele serviço que ela está procurando, como é que faz. Então o Detran ele vem informatizando vários serviços, isso vem facilitando também, como eu disse, essa informação que chega ao usuário, porque antigamente era meio que a pessoa dependia de um intermediador, né, para conseguir os serviços do Detran, e hoje não. Hoje o usuário ele agenda seu serviço, sabe a hora que chega, a hora que vai ser atendido, vai esperar sentado. Quem conhece o Detran antigamente lembra como era. Era um problema. Então, essas mudanças realmente vão acontecendo. A gente bate muito nessa tecla de atender bem o usuário, de dar preferência a quem tem preferência. Então, isso tudo vem mudando a realidade do Detran. Realmente hoje a gente trabalha muito nisso de fazer um bom serviço público. Quando eu reúno com os servidores e às vezes nem sua totalidade, alguns setores, eu digo, nós somos servidores públicos, é para servir aqui o povo da maneira que o povo está nos procurando. Então a gente tem tentado, tem evoluído muito nesse sentido e tentado melhorar cada dia realmente o serviço do Detran para que o usuário se sinta confortável e seguro de procurar os serviços do Detran. E com essas mudanças a nível nacional que o Conatran tem proporcionado, como é que tem sido feita a adaptação? Exemplo, recentemente ficou
a questão de para tirar uma CNH facilitou. Mas o governo diz, vai facilitar, mas todo o sistema tem que ser preparado, né? Como é que vocês se adaptaram a essas novas conquistas? Isso, Edson. Tem algumas demandas que vêm do governo federal e eu já entro nessa parte, como foi o da habilitação agora, mas o Detran da Paraíba ele vem avançando bastante em serviços digitais, em renovação de uma habilitação que você conseguiria fazer de casa, ia no Detran apenas fazer a foto e biometria e buscar sua habilitação. Hoje em dia, essa renovação com a nova resolução, se você tiver classificado como bom condutor, que é quando não tem infração nos últimos 12 meses, essa renovação ela é automática e gratuita. Mas o Detran, como eu vinha dizendo, ele vem avançando nesses serviços digitais, transferência de veículo digital. Hoje a gente ainda permanece com uma parte desses processos de maneira física, que eu acredito que logo logo vai ser tudo digital, mas processos também sendo dado entradas digitalmente de casa, para que a gente possa dar mais segurança ao usuário, como também uma maior celeridade. Então, carteiras digitais, o Detran credenciou empresas para que façam a vistoria fora do Detran, que quem lembra aquelas filas de carro para poder entrar no Detran para fazer vistoria, hoje nós temos várias empresas que fazem essas vistorias pela cidade, assim como também a estampagem de placa, que antes era feita só no Detran por uma empresa, hoje nós temos várias empresas, cursos, exames psicotécnicos, exames clínicos, tudo era concentrado dentro do Detran. E hoje em dia a gente descentralizou para que a gente possa dar um maior conforto, dar uma maior celeridade para que os processos andem e o usuário sinta-se mais contemplado e confortado. Aquelas filas acabaram. Aquelas filas, aquela demora, Acabaram até porque hoje, tanto na sede lá nas Malvinas, como nós também temos 3 postos de atendimento. Nós temos aí Luiza Mota, Auto Shopping na Avenida Brasília, na Avenida Brasília, e agora na Getúlio Vargas no Intercity. Que é dentro da cidadania. Dentro da Casa da Cidadania, né? Exatamente. Então nós temos esses 3 postos de atendimento para que a gente descentralize e chegue mais perto. Realmente o intuito é facilitar a vida da população. Porque também aumentou o número de habilitados, né? Isso, então, isso aí veio essa nova CNH do Brasil, né, que é uma resolução do Ministério do Transporte, do Governo Federal, que justificou essa mudança na carteira, tirando a obrigatoriedade do aluno procurar a autoescola. As autoescolas continuam existindo e trabalhando, mas hoje não é mais obrigatório. Então, desmistificar. Não é que a lei ela praticamente extinguiu as autoescolas. As autoescolas continuam funcionando, só que oferecendo serviços que já não são mais obrigatórios da autoescola, não é isso? Exatamente. As autoescolas permanecem. Aquele usuário que se sentir confortável de querer abrir o processo e finalizar o processo junto com a autoescola, ele tem esse direito, mas o governo deu essa opção da pessoa do usuário fazer todo o processo pelo aplicativo e site do Detran. Então, o Detran da Paraíba, ele foi o primeiro Detran do Brasil a emitir essa carteira por esse processo CNH do Brasil, foi o primeiro Detran. Então, nós conseguimos rapidamente se adaptar e os números realmente de procura de abertura de processo de habilitação têm aumentado muito. Tanto é que o Detran da Paraíba, ele abrangeu os seus serviços e nós estamos abrindo aos sábados, das 8 às 12 horas no Detran das Malvinas, para que a gente possa atender realmente essa grande procura de habilitações. Muito bem, a gente vai a um rápido intervalo. Depois do intervalo eu vou pedir a Renato que dê o passo a passo para você que está acompanhando e quer tirar a habilitação sem precisar se dirigir a uma autoescola. Quais os passos que você tem que tomar? O Detran da Paraíba facilitou, criou toda uma expertise e você vai saber daqui a pouco. É rapidinho. Intervalo rápido e a conversa continua aqui no Dialogando. Sou nordestino desde quando nasci menino.
Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé, empate e inciso, nordestino, sim senhor. Você talvez nunca tenha entrado no Mosteiro Santa Clara, mas pode ter certeza, alguém lá já rezou por você. Há 75 anos o lugar foi construído no coração de Campina Grande e agora aquelas paredes que abrigam tanta fé precisam da sua ajuda. Doe qualquer quantia pela chave Pix 83 993 38 55 23 ou pelo QR Code que aparece na tela e ajude a reformar o Mosteiro das Clarissas. Sua ajuda é muito importante neste momento. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Um repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Conexão Campina, com Edson Pereira. Todas as quartas e sextas, a partir das 19 horas, na TV Nordestina. Estamos de volta com o Dialogando, jornalismo com voz e conteúdo. Agora tá no ar, né? Kelton, eles pensam que voltando no ar eu não vou dar uma lapada neles. Rapaz, eu tenho aqui 2 cabinhas que ficam lá no Swift. O Swift é aquela sala em que ficam os computadores, onde ficam as telas, onde eles fazem o corte, coloca a edição. É Léo Montanha e Flávio Gomes. Aí eles cortaram, olhe bem, Kelton, sexta-feira, eu tô ligado aqui, tô conversando com o meu entrevistado, eles cortaram o retorno. Não me disseram 10, 30 segundos, como o Flávio, gentilmente, né, Flávio? Você costuma dizer 30 segundos. Não disse nada não, só que eu tô aqui olhando a propaganda que botou de conexão. Eu me liguei. Rapaz, trairagem comigo, velho. Vocês, Flávio, não entre na onda de Léo Montanha não, Flávio. Você é que fica mandando avisar e ele é quem não tá fazendo, né, Léo? Vamos pegar Flávio. Deixa quando vier um pão doce que eu vou colocar veneno. Mas brincadeiras à parte, sexta-feira, meu filho. Hoje, sexta-feira, olha, se você tiver em João Pessoa, tem de chiclete com banana a Lucy, é Lucy Lima ou é Lucy Alves? Lucy Lima, né? A cantora lá, que é atriz também. Passando por Daniela Mercury, tem o Carnaval de João Pessoa, Carnaval Folia, um negócio assim. Amanhã, se eu não me engano, aqui em Campina Grande tem o do ferro, né? É isso? Do ferro, né, Léo? E a galera vai pra rua. Eu não vou pra canto nenhum. Meu carnaval vai ser dedicado a ficar em casa no Foliões do Colchão. Vou descansar pra ver se me acalmo. Mas, próximo... Léo, eu não vou falar de sua mãe porque eu tenho muito respeito a ela. Eu não vou falar... E Big Brother, quem deve assistir é você, que tem o costume feio. Aquele costume que eu não vou dizer aqui agora, não. Meus amigos, hoje pela manhã, nossa reportagem esteve no Hotel Village, acompanhando um lançamento da... Deixa eu pegar aqui o nome. Fiquei velho depois da Covid. A minha situação piorou, sabe? Eu não me lembro de quase nada mais, esqueço o nome de tudo,
Aí para completar, meu celular não presta. Tô com 2 celulares que juntando não dá um. Mas vamos aqui, eu vou descobrir o nome. Comef, negócio assim. Promovido pela FAMUP. É a Confederação de Feiras dos Municípios. E aí o que acontece? A FAMUP promove no mês de março a Confep, a terceira Confep. Já houve 2 edições do Confep em João Pessoa e esse ano, nos dias 24, 25 e 26 de março, acontecerá no Centro de Convenções, aqui em Campina Grande, a Feira de Empreendimentos para os Municípios. A informação pública. E a nossa reportagem entrevistou o vice-presidente da FAMUP, o ex-prefeito de Boa Vista, atual secretário de Cultura de Campina, o André Gomes. Vamos acompanhar. Pois é, uma alegria poder estar hoje aqui fazendo o lançamento oficial do terceiro Confep, Congresso e Feira de Oportunidades para os Municípios Paraibanos, que se realizará aqui em Campina Grande do dia 25 a 27 de março, lá no Centro de Convenções, onde teremos a oportunidade de reunir prefeitos, vereadores, gestores, lideranças de toda a política paraibana para discutir pautas pertinentes ao municipalismo paraibano e também ao municipalismo brasileiro, porque a FAMUP tem sido protagonista, né, de grandes pautas quando a gente fala em luta pelos municípios. Então, eu sempre digo que é no município onde as pessoas vivem, é nos municípios onde tudo acontece e é os municípios que precisam de fato ser reconhecido como um órgão, né, e uma instituição que luta pelos interesses da sociedade, porque todos os projetos e convênios a nível federal, a nível estadual, passam pelo município. Então, para nós, é preciso reconhecer essa importância, né, do municipalismo a nível nacional. As 2 primeiras edições foram um sucesso absoluto. A FAMUP, a Confederação Nacional dos Municípios, tem mudado, inclusive, a cara dos municípios através da relação com o Congresso, com o governo federal. A perspectiva é do municipalismo crescer cada vez mais. Com certeza, a Federação, a FAMUP, tem feito um trabalho extraordinário, principalmente capitaneado pelo nosso presidente Jorge Coelho, que junto com toda a sua diretoria tem lutado, né, pelos interesses dos municípios, como eu falei, e tido essa relação com o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, com os ministérios, com o governo do Estado, para tratar de pautas que são realmente do nosso interesse. Pautas relacionadas à saúde, à educação, à assistência social, algo que é extremamente importante para o município, para a gente poder entregar à população, na hora que mais precisa, um serviço de qualidade essencial. Muito bem, André Gomes. Nós entrevistamos também o presidente da FAMUP, Jorge Coelho, e ele falou para a nossa reportagem sobre a perspectiva da FAMEP e também as ações municipalistas. Chamou a atenção, inclusive, para prefeituras, viu? Se liguem, vamos assistir. Terceira edição. Olha, muito importante, terceira edição do Confep, Congresso Paraibano de Prefeitos e Prefeitas, Feira das Oportunidades, e acima de tudo aqui em Campina Grande, no complexo lá do Centro de Convenções Antônio Vital do Rego, trazendo, descentralizando assim os eventos para que leve melhor condições de todos os gestores que estão presentes, as equipes também, e a gente tem certeza que aqui em Campina Grande será mais um ano de evento com sucesso do Confep. Para 2026, presidente, como é que está a situação dos municípios da Paraíba? São muitos desafios ou o ano vai terminar ou até mesmo ter um curso melhor do que foi restado em 2025? Olha, o que nós queremos é que em 26 o governo respeite as transferências constitucionais. Nós temos aí um ano eleitoral, um ano que basicamente é de eleição, e a gente sabe que tem uns limites, mas a gente precisa que esse recurso, principalmente das emendas que são impositivas, emenda de bancada e de comissão, elas sejam feitas transferências nos períodos corretos, porque os municípios sofreram muito esse ano que passou, porque as transferências custaram, chegaram no final do ano. Quanto ao FPM, quanto ao ICMS, nós temos aí a certeza de continuar no teto e com aumento, graças a Deus, assim mantendo essa condição dos municípios poderem governar melhor seu orçamento. Presidente, a FAMUP, a Confederação também Nacional dos Municípios, trabalham muito fortemente pelo municipalismo.
e tem dado uma força muito grande aos 5.600 municípios desse país. Mas é uma luta que muitas vezes tem que vencer grandes obstáculos. Muitos obstáculos, nossa luta é constante. Eu posso dizer que, quanto FAMUP, nossa luta contra o municipalismo é intransigente na defesa daquilo que é melhor para os municípios. Nós temos esse ano a votação da PEC 2522, que é 1,5% de FPM a mais para os municípios. É muito importante isso, porque os municípios hoje perderam o recurso do imposto de renda. Esse recurso isenta até 5 mil, mas tira recursos dos municípios. Portanto, é outra luta, outro marco que nós temos esse ano. Outra PEC da 383, da SUAS, que é mais dinheiro para ação social, enfim. Várias variáveis que nós temos que trabalhar em sentido de não perder os recursos. E eu vou dizer aqui a você outra coisa muito importante. Nós temos um problema muito grande para resolver esse ano, que é a questão da reforma tributária. Os municípios têm que estar muito atentos com as leis complementares para não perder o dinheiro. Vejam bem, os municípios precisam estar atentos para as reformas e adaptações tributárias que deverão ser feitas para que os municípios não percam recursos dentro da reforma tributária que entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Vejam bem, os recursos destinados do imposto de renda já não caem mais para os municípios. E isso vai representar queda. Se não houver uma adaptação dos impostos e dos tributos que os municípios têm que fazer, haverá mais queda de recursos. Uma coisa que já é difícil vai piorar. Por isso que prefeitos, em vez de ficar tapinha nas costas, ficar só preocupado com as eleições, precisa exigir dos seus candidatos, principalmente a federal e senadores, que tenham um olhar especial dentro do que a reforma tributária vai proporcionar a essa centralização de recursos e que irá prejudicar municípios e estados. Prestem bem atenção. Depois do carnaval eu vou trazer o presidente da FAMUP aqui para que a gente possa falar sem arrudeios sobre essa situação para os municípios. Muito bem, estamos com o Dialogando, 16 horas e 37 minutos, e nós estamos com o diretor da Ciretran Campina Grande, diretor do Detran de Campina, como a maioria das pessoas conhece, o doutor Renato Maracajá. E mandar um abraço aqui a Tertuliano Maracajá, vereador de Campina Grande, que é pai de Renato, e o seu irmão, Renan Maracajá, dois seletos amigos que eu tenho dentro dessa vida pública de jornalismo, de política. Renato, nós conversávamos antes de começar o programa, o passo a passo, aquele nosso telespectador que escuta, não precisa procurar a autoescola, mas qual é o primeiro passo que ele tem que tomar, quais são os caminhos que ele pode recorrer para tirar a sua CNH dentro dessa nova legislatura que se criou? Desligou ou não? Produção, tá pegando. Vamos lá. Então, para que a pessoa possa tirar a sua CNH pelo aplicativo, ela primeiro precisa baixar o aplicativo CNH do Brasil, vai fazer o cadastro nesse aplicativo. Segundo passo, lá vai ter a opção do curso teórico, que é de forma gratuita. Então você vai fazer o curso teórico, que é fornecido pelo Ministério dos Transportes, e logo ao final do curso você já vai ter o certificado. Está com o certificado já no aplicativo, procura o Detran. Vai procurar o Detran para fazer o RENASH, que é um documento de habilitação. Imprime a taxa de pagamento, as taxas normais que precisam ser pagas no Detran. É encaminhado para fazer foto e biometria no próprio Detran. É uma coisa que eu fiz recentemente, é bem rápida. Isso. Após foto e biometria, é agendado o exame psicotécnico. Né? Então, fez o exame psicotécnico, está apto, consegue já agendar o exame clínico. Muitas pessoas conhecem como exame de vista, mas o nome técnico realmente é um exame clínico. Então, está apto no exame clínico, ele vai no site do Detran, no seu cadastro,
e já consegue marcar a prova teórica, que é a antiga prova de legislação, que antes eram feitas nas autoescolas, agora voltou a ser no Detran. Então nós temos lá um espaço só para a prova de legislação. Então, faz a prova no computador, não existe mais papel. Então, faz a prova, 30 questões, tem que acertar no mínimo 21. Então, o próprio sistema, quando o aluno finaliza todas as questões, ele manda as respostas, o sistema já diz se ele foi aprovado ou reprovado. Aprovado, entra no aplicativo CNH do Brasil, vai colocar lá para procurar um instrutor credenciado. Então aí ele vai colocar a sua cidade, seu bairro, já vai aparecer a lista de instrutor credenciado, ele vai entrar em contato com o instrutor que escolher, e aí é uma negociação entre ele e o instrutor, questão de hora-aula, de qual dia vai querer as aulas, né? Que antes essas aulas eram 20 horas aulas obrigatórias, hoje passou a ser 2 horas aulas. Então, finalizou essas 2 horas aulas, se sentir seguro, já pode voltar para o site do Detran e marcar sua prova prática. E aí a prova prática também teve algumas mudanças, né, que eu já vou discorrer aqui, que na prova de carro, por exemplo, foi retirar. Primeiro que você pode, só voltando um pouco e deixar claro a todos que nos acompanham, primeiro que você pode fazer suas aulas no seu próprio carro, né? Desde que coloque um adesivo, tem ímãs também que coloca ali autoescola para saber que é um carro que está com um aprendiz ali, né? Não adianta também você pegar, não, meu pai sabe dirigir, eu vou pedir para ele me ensinar. Isso aí também não pode, é infração de trânsito, você vai ser penalizado. Então, você tem que procurar um instrutor credenciado. Ele tem adesivo? Ele tem, ou você pode colocar no carro para identificar o carro na aula, né? Então, após isso, vai fazer essa prova. A prova prática pode ser feita no seu carro também, no carro do instrutor, né? Então, o carro pode ser automático, é mais uma inovação que a resolução trouxe. E na prova prática, que muitas pessoas dizem assim, não, é a prova de baliza. Na verdade, a baliza era um dos testes, né? E aí, hoje eram tanto tem o circuito com as sinalizações horizontais e verticais, mas tinha a baliza, meia embreagem e, por final, a garagem. O que matava mais era a meia embreagem e a baliza. A baliza. Era o grande número de reprovações era na baliza. Então, com a resolução, foi com a permissão do carro automático, ficou sem sentido manter o teste de meia embreagem. Isso aí foi retirado. E, mais recentemente, a Senatran ela editou e emitiu um documento, o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, para tentar padronizar as pistas de prova de todo o país, e nisso aí ela indicou que deveria se retirar o teste de baliza. E aí o Detran da Paraíba, desde o dia 2, já se adequou, né? Nós já tiramos esse teste, e hoje o candidato de carro ele precisa fazer o circuito, parando nos sinais que tem que parar, faixa de pedestre, e ao final ele faz uma garagem, que hoje também é uma inovação, pode ser o carro colocado de frente, que antes só podia o carro de ré. Em relação à prova de moto, foi retirado o slalom, que é aquele para passar entre os cones, e a rampa. Então hoje o candidato que vai fazer a prova prática de moto, ele faz todo o circuito respeitando os sinais horizontais e verticais. Renato, só não tira quem não quer. A coisa agora, você tem que ter responsabilidade, né, Renato? E aí eu lhe pergunto, outro fator que a Ciretran de Campina Grande a gente se deparava muito era aqueles pátios lotados de carros, de motos, e que de uma hora para outra, quando a gente passa, já não tem mais aquela enorme quantidade de carros se acabando. O que vocês fizeram para chegar a esse estágio, Renato? Perfeito, isso aí realmente era um grande gargalo também do Detran. Que até não tinha mais onde colocar, né? Exato, era um grande gargalo, era uma coisa muito difícil, porque chegou um momento que o estacionamento para o usuário estava ocupado com carros jogados lá, né? E a gente sabe, quando eu entrei, a gente acompanhou todo o pátio e assim, tinha carro, tinha moto que a árvore nascia por dentro da moto.
E outros espertinhos também dando migué, levando peça, essas coisas. Isso era um dos grandes problemas nossos, porque não tinha como ter controle, apesar do pátio ser todo monitorado, mas era muito difícil. Fora as outras coisas, como animais, como esses carros juntar água e ter um grande número de mosquitos da dengue. Então, quando foi em 2023, o Detran começou a programar leilões. O Detran criou sua própria plataforma para fazer um leilão online. E a partir de 2023 começaram esses leilões periódicos. E chegou um ponto que os primeiros leilões eram de carros recuperáveis e carros que conseguiriam, desmontando, vender suas peças em sucatas. Porém, a grande maioria, Edson, era de veículos que não se enquadravam em nenhuma dessa modalidade. Não tinha mais essa... Não tinha mais condições, eram veículos que reconhecidamente clonados, veículos com 20 anos lá. Enfim, não tinha serventia mais nem para voltar a rodar, nem para se vender as peças. E aí, os analistas do Detran criaram uma plataforma de se fazer o leilão de material ferroso. E aí foi quando limpou todo o pátio, porque nesse leilão de material ferroso, 2 ou 3 empresas que concorreram, e eles iam com todas as máquinas. Esses veículos eram tirados todos os fluidos, os pneus, por conta de intoxicação. E esses veículos saíam de lá prensados. E um caminhão prensava esses veículos. E com isso... tem o benefício de se limpar todo o pátio e tirar todos esses gargalos que era conhecido do Detran desses veículos, de se limpar, de dar uma salubridade ao pátio, mas também de dar retorno financeiro ao Estado da Paraíba. Tanto é que os leilões estaduais, juntando, eles devolveram ao cofre do Estado mais de 34 milhões de reais. Bom recurso. Isso aí é um recurso que é reinvestido em curso de capacitação para servidores. Nós temos uma equipe formada de equipe de educação de trânsito que roda o estado todo. Então, todos esses recursos recuperados de carros que estavam perdidos lá há muitos anos, foi recuperado o financiamento para o cofre do estado, e isso só tem trazido benefícios para o estado da Paraíba e para o Detran. E aí, dentro disso, vocês podem se programar para novos leilões? Tá marcado algum? Como é que o nosso telespectador e ouvinte ele pode participar desses leilões? É aberto? Como é que é? É aberto. Nós estamos finalizando agora a programação do próximo leilão, que, para você ver, assim, Campina Grande é uma cidade polo, que recebe muitos veículos dessas cidades circunvizinhas, e chegou um momento que, na verdade, a polícia estava sem conseguir fazer operações porque não tinha mais onde colocar esses veículos apreendidos. E aí estava uma baderna nessas cidades, né? Então hoje a realidade é outra, a polícia voltou a fazer operações, a apreender. Nós temos operações dessa rantantan, dessas motos que vivem fazendo zoada, incomodando todo o povo. Então, desgraça. O próximo leilão deve estar saindo aí até o final de março, no primeiro trimestre. É um leilão que é totalmente online. A pessoa se cadastra no site do leiloeiro. Então isso é importante destacar também, que as pessoas procurem o site do Detran para que não venha emissão de boletos de site errado, a pessoa cair em alguma fraude. Então procura sempre o site e as redes sociais do Detran da Paraíba para que possa se certificar, participar do leilão, e lá nós abrimos uma janela de uma semana para quem quiser visitar o veículo e ir lá olhar em loco, né? Tanto tem as fotos no site do leilão, como também o usuário pode ir lá em loco. Então você não fica só pelas imagens, você pode ir lá conferir e tirar suas dúvidas. Pode ir lá, uma semana antes a gente abre ali o Detrans, não precisa de agendamento, para que o usuário possa ir olhar os lotes que porventura venha a dar um lance. Renato, eu não posso deixar você sair sem falar de política. Você faz parte de uma família política, seu pai é vereador, seu irmão foi vereador de Campina. Você tem alguma pretensão? Você inclusive era lembrado para concorrer até a um cargo de deputado estadual nessas eleições, mas vocês
resolveram apoiar o deputado Adriano Galdino, seu pai, né? E você é genro de uma deputada estadual, do Silvia Benjamin. Como é que está lidando com isso tudo? Isso, lá na minha casa é política de um lado e política do outro, né? Então, nós temos esse projeto com meu pai, com o Tertuliano, com o Renan, que nós realmente somos muito próximos e muitas decisões passam realmente por nós três. Eu, na verdade, essa parte política realmente de mandato eletivo é mais com o painho, com meu pai. A gente não sabe. A gente, na política, tem uma frase que a gente nunca diga nunca, né? Porque Tertuliano é das antigas. Tertuliano foi vereador em Gurjão. Tertuliano foi assessor dos Galdenses, Manuel Galdense, exatamente. Em João Pessoa. Tertuliano foi diretor do hospital regional à época, que era ali na Floriano Peixoto, aqui no São José. E Tertuliano ainda é diretor do Hospital de Clínicas, né? Não é a direção, ele atua lá ainda. E Tertuliano, Renan, do nada, foi o vereador mais votado há 2 eleições atrás. Aí reelegeu-se, depois Renan, Tertuliano resolveu assumir. Você nunca teve interesse de dizer assim, meu nome vai também para alguma coisa, ou fica só no bastidor? Isso, até hoje eu fico realmente mais no bastidor, participo dessas reuniões, participo da política ativamente, mas realmente no mandato eletivo ainda nós não chegamos a esse ponto. E a política, ela realmente faz parte da nossa vida, né? Desde de pequeno que a gente acompanha meu pai quando teve 3 mandatos em Gurjão, e aí depois que veio para Campina, muito pelo nosso estudo, né? Na verdade. E só que nunca saímos da política, né? Pai acompanhou vários políticos aqui em Campina Grande. E, como você disse, foi da direção do Hospital Regional daqui até chegar no Hospital Regional Santa Filomena em Monteiro, que foi quando ele teve a ligação com o deputado João Henrique, né? E nós trabalhamos para João Henrique aqui 3 campanhas, deputado de Monteiro, trabalhamos para Edna, deputada federal. Então, a política vem, né, no dia a dia nosso, e realmente nós somos envolvidos, até que chegou o momento da gente analisar e colocar um nosso nome que, como você bem falou, em 2016 nós optamos e decidimos por ser Renan, e foi uma campanha maravilhosa, onde ele foi realmente o mais votado. Então, desde 2017, do primeiro mandato, que nós estamos realmente envolvidos na política de Campina Grande. A política, eu digo muito, a gente diz muito que assim, principalmente meu pai, ele vive a política diária, conversando com as pessoas, tentando ajudar de alguma forma. Então, desde lá que nós estamos aqui, e o futuro a Deus pertence, né? Na verdade, tá meu pai aí no mandato, tem Renan, que já foi 2 vezes, e a gente nunca diga nunca, mas realmente eu só se for da vontade de Deus mesmo. A gente já está no meio da política, e se for da vontade de Deus, a gente possa ser que chegue a disputar algum mandato. Muito bem. Renato Maracajá, diretor da Ciretran Campina Grande. Renato, eu quero lhe agradecer, deixando sempre o espaço aberto para que você possa, quando precisar, trazer as informações do Detran, trazer as inovações, porque está mudando muito e cada vez é mais um serviço de utilidade pública. E fique à vontade para as suas conclusões. Se a gente deixou de tocar em algum assunto, fique à vontade nessa parte final do programa. É isso, Edson. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com todos os seus seguidores, seus ouvintes, telespectadores. Dizer que realmente é um privilégio. E a gente sabe que o Detran, ele demanda, tem muitos assuntos a serem tratados, e a imprensa faz um papel importante, que, como eu disse no começo, para a gente poder chegar ao povo, à população que usa os serviços do Detran, eles precisam estar bem informados, e esse papel a imprensa faz muito bem. Então eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para sempre que precisar eu estar aqui para a gente poder tratar desses assuntos.
Muito bem, Renato Maracajá foi o nosso entrevistado dessa sexta-feira. A gente está deixando um recado, olha, os festejos carnavalescos. Começa, mas água se você está dirigindo, o refrigerante, se vai beber, pega um Uber, pega um mototáxi não, que se você tiver habilitado, arriscado cair os dois. Mas tenha responsabilidade e tranquilidade, responsabilidade, água, sopa nunca fez mal a ninguém, viu? Um abraço a você, a gente se encontra segunda-feira. Tchau! Encerramos mais um episódio do Dialogando. Até a próxima, com mais histórias e entrevistas que fazem a diferença.